Oi, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém, por essa palavra poderosa. A história de Esté é uma história muito linda. Começa com ela sendo Radassa, uma judia que é levada cativa para que se apresente perante o rei com demais moças que naquela época eram virgens, para substituir a rainha Vasti, que não quis se apresentar perante o rei, e para que isso não fosse causar uma afronta maior perante todo o reinado, perante os homens, para que não viessem se espalhar essa notícia de que a rainha desobedeceu uma ordem, o rei destituiu ela do seu trono. E assim fizeram uma seleção para que fosse encontrada uma nova rainha. E Radassa, sendo uma jovem, virgem ainda na época, ela foi levada. E, gente, Deus tem maneiras de trabalhar que nós não entendemos no momento. Quando ela foi levada, era sendo criada por o seu tio Mardoqueu, ela era órfã e estava sendo criada por esse tio. Naquele momento foi muito triste, foi desesperador, porque nós não entendemos os desígnios do Senhor para a nossa vida. Assim pode estar acontecendo comigo e com você. Nós podemos estar olhando para a situação que está acontecendo conosco agora e nós não estamos entendendo nada. Mas no desfechar da situação, no desenrolar de tudo o que está acontecendo, quando chegar no final, nós vamos glorificar o nome do Senhor e vamos agradecer por tudo, como assim aconteceu na história dessa moça. Então ela foi levada para lá ela já ganhou a simpatia das pessoas que eram responsáveis para cuidar por elas, os eunucos, e assim ela já foi chegando, porque quando você tem a presença do Senhor, onde você chega, a presença de Deus brilha em você e aquilo vai resplandecendo, a presença vai resplandecendo nas pessoas e você vai ganhando a simpatia e também você vai ganhando a empatia de alguns que não se agradam com a presença do Senhor. O inimigo, ele é sujo, ele é ardiloso, ele tem as maneiras dele trabalhar. Tem pessoas que Deus aproxima e tem pessoas que o inimigo usa para querer nos tirar do propósito, para querer nos entristecer, seja situações ou palavras, mas sempre quem vai prevalecer é a palavra do Senhor, e quem vai prevalecer e vencer é o que o Senhor preparou para mim e para você. Então ela foi lá, ela foi selecionada e ela foi eleita a nova rainha do rei Assuero, o rei da Pérsia e dos Medos. Era um reinado muito rico, muito poderoso, muito luxuoso, e daí você já começa a entender. O Senhor tem caminhos e tem maneiras de trabalhar que nós não sabemos. Para aquela judia que estava saindo, né? E ainda uma moça cheia de sonhos, cheia de projetos, que pensava como seria seu casamento e tudo, o Senhor tinha outros planos. Naquele momento ela não entendeu. E eu volto a dizer, também tem momentos que nós não entendemos, mas quando nós confiamos em Deus, quando nós servimos ao Senhor de verdade, depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, por mais que a situação pareça desfavorável, o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe como operar. E o povo judeu é o povo que cria no Senhor. Eles tinham o Senhor como seu Deus e eles só adoravam a Ele. E existia nesse reinado um homem muito ruim chamado Amã. Ele era traiçoeiro, ele queria ocupar o lugar do rei, ele armava contra o rei. E Mardoqueu, o tio de Radassa, que depois se transformou em Esté, a rainha Esté, ele não se baixava, né? Ele não se rebaixava, ele não baixava a cabeça para Amã, porque Amã
tinha feito um decreto que todos deveriam se curvar perante ele. É assim que o inimigo quer que nós façamos. Ele quer usar estratégias, ele quer usar ferramentas, artimanhas, para que nós venhamos nos baixar perante as astúcias dele. Que nós venhamos baixar nossa cabeça, que nós venhamos nos sentir inferiores, que nós venhamos até muitas vezes mesmo nos vitimizar diante do que está acontecendo, para que ele venha prevalecer e venha rir da nossa cara, venha rir do nosso rosto, da nossa situação. Mas Deus é maior na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor nos levanta, o Senhor nos ergue, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá estratégias para vencermos, porque o projeto é do Senhor, o plano é do Senhor na nossa vida. E Ele só quer que nós permaneçamos firmes, fortes, confiantes, com a nossa fé em ação, com a nossa fé ativa, crendo que tudo vai ser resolvido, que tudo vai dar certo, que no final nós iremos cantar o hino da vitória. E assim, esse Amã, ele planejou para destruir todo o povo judeu por conta de Mardoqueu, que não queria se prostrar diante a presença dele. Fez um decreto dizendo que um certo dia de um certo ano, eles seria decretado a morte de todos os judeus, em todas as províncias, em todos os lugares, e eles não iam ter direito de se defender. Então, quando Mardoqueu ficou sabendo disso, ele clamou ao Senhor junto com o povo, falou com a rainha, e a rainha apregoou o que eu acabei de ler aqui para vocês, um jejum de 3 dias e 3 noites, sem beber e sem comer. Isso é um ensinamento para nós, porque nós não lutamos com a carne, nem com o sangue, nós lutamos com as hostes espirituais e com as potestades. Então, se nós queremos vencer batalha, meu irmão, minha irmã, é com as armaduras do Senhor, é com as armas espirituais que o Senhor nos dá o direcionamento. Nós devemos jejuar, devemos orar, devemos clamar, devemos suplicar, devemos nos render ao Senhor para que seja feita a vontade dele na minha e na sua vida. E assim foi feito esse jejum. O Amã, como odiava Mardoqueu, já tinha preparado uma forca para que ele armasse uma cilada e Mardoqueu viesse cair. Só que o rei, o nosso Deus, é poderoso. Uma certa feita, o rei ia ser morto traiçoeiramente por uma armadilha armada contra ele. E Mardoqueu ficou sabendo e avisou para o rei. Então, o rei naquela época não fez nada, mas ficou registrado no livro de ocorrência, vamos dizer assim, dos feitos do palácio. E uma certa noite o Senhor incomodou o sono do rei Assuero, que ele não conseguiu dormir, e ele pediu para os empregados trazer o livro, e foi lido justamente a passagem onde descobriram a tramóia e a cilada contra a vida do rei, e que justamente Mardoqueu tinha decifrado tudo, tinha esclarecido tudo e foi salva a vida do rei. E ele perguntou o que foi feito, e eles disseram, não foi feito nada, porque o dia da honra chega, meu irmão. Não importa o que aconteceu, há quanto tempo aconteceu, o nosso Deus que nós servimos, ele não tem amnésia, ele não sofre de amnésia. Ele sabe o momento certo de agir na minha e na sua vida. Que nós venhamos somente crer e confiar e esperar nele, que ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir. Então ele chamou, Assuero chamou justamente Amã para perguntar o que se poderia fazer para um homem cujo rei queria honrar. E Amã, achando que ia ser com ele, como ele queria assumir o governo, queria assumir o reino, ele disse que pegasse as roupas do rei, que o rei vestiu, o anel, o melhor cavalo que o rei andava, e saísse puxando por um dos homens mais renomados, mais próximos do rei, dizendo, é assim que se faz com o homem que o rei honra, passeando pela cidade. E para ele, para surpresa dele, o rei disse, pois você faça isso com Mardoqueu, porque um dia o jogo vira, um dia chega a recompensa, um dia a fatura fecha, como nós dizemos, e o Senhor nos honra.
aquele que vivia humilhando, que vivia querendo ser o grande, humilhando o outro porque achava que ele era menor, a roda virou. E aquele que estava em cima ficou embaixo, o que estava embaixo foi para cima. Assim aconteceu. Chegou o dia que o Senhor fez o rei lembrar de Mardoqueu e honrou ele. E assim, depois que foi descoberta toda a tramóia que Amã fez contra os judeus, ele mesmo foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Porque assim é o nosso Deus. Todo o mal que o inimigo intenta contra nós, é contra ele que vai cair. O Senhor nos livra, o Senhor corta o laço, o Senhor nos faz escapar, mas o inimigo, o Senhor é justiça e chega a recompensa para ele. E aí, como já tinha sido feito um decreto, não podia se revogar, porque um decreto do rei, mesmo ele fazendo, ele não poderia voltar atrás. Mas o Senhor deu estratégia depois que eles apregoaram aquele jejum. A rainha preparou um banquete, chamou o rei, no final contou toda a história. E o rei disse: vocês façam o que vocês acharem melhor. Como você, Mardoqueu, é um homem sábio, um homem inteligente, capacitado pelo Senhor, vocês vão achar a melhor forma. E assim o Senhor fez eles lembrar que eles poderiam, no dia que estava determinada a morte de todos os judeus, que eles não tinham como se defender, que poderia ser feito um decreto que nesse mesmo dia eles poderiam sim se defender, começassem a se organizar para se defender, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa justiça, Ele não nos deixa desfalecer, Ele não nos deixa perecer. Não importa como o gigante esteja se apresentando, não importa como a situação esteja se apresentando, não importa que o inimigo diga que não tem mais solução, que não tem mais jeito, é na enfermidade, é no casamento, é nas finanças, seja em qual área for. O Senhor sempre se levantará com mão forte e poderosa e nos dará a vitória. E assim chegou o dia, que era o dia 13 lá do ano que eles tinham determinado, e o povo judeu pôde se defender, e no final eles foram vitoriosos. E no dia 14 e 15 foi decretado que ia ter festa em todos os anos para comemorar a vitória do povo do Senhor, como o Senhor tinha agido com mão forte e poderosa e libertado o seu povo. E para a rainha Esté e para o rei Assuero aconteceu uma coisa incrível, que o rei nunca tinha chamado nenhuma rainha para morar no palácio junto com ele. E ele chamou rainha Esté e disse: eu nunca amei uma rainha como eu amo você. E o Senhor faz coisas grandiosas, extraordinárias, surpreendentes, maravilhosas, além do que nós pensamos, meu irmão, minha irmã. Basta que nós perseveremos. Confia no Senhor, continua acreditando, continua buscando, continua clamando, suplicando, adorando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Não importa como esteja a situação, não importa como esse problema, como essa enfermidade ou como esse ataque do inimigo está se apresentando. O importante é que você tem um Deus. E o que eu posso lhe dizer, leia a palavra do Senhor, conheça a verdade, veja os exemplos de coisas grandiosas, maravilhosas que o Senhor operou naquela época, que o Senhor continua operando hoje e que o Senhor vai continuar operando até a vinda dele para vir nos buscar. E que Deus, como ele deu esse canto de vitória para o povo judeu naquela época, como ele deu esse canto de vitória para Mardoqueu e para Esté, que ele venha também colocar nos nossos lábios um canto de vitória, que nós venhamos também fazer essa festa em celebração e que o nome dele venha ser glorificado para a vergonha do inimigo, porque maior é o Senhor que está conosco, maior é o nosso Deus. Ele se levanta com poder e glória, com mão forte, com mão poderosa, para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger, para nos defender e para nos conceder a vitória e o nome dele ser glorificado. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.